Então, vamos retomar os nossos estudos sobre adoção, as modalidades, as formas pelas quais ela pode acontecer. É importante nós termos esse foco. Vamos aqui à tela para começarmos a estudar isso aqui. Eu apenas vou fazer uma correção na grafia feita intuito persone, ok? Só para fazer essa correção gramatical, essa expressão latina que quer dizer uma adoção entre pessoas. Tá bom? Lembrem-se, adoção direta vale? Vale. E agora vamos estudar a que se contrapõe à primeira, que é a adoção apenas para as pessoas que estão no Cadastro Nacional de Adotantes. Vocês já devem ter ouvido, escutado na mídia falada, escrita, televisada, que existem muitas pessoas pretendentes à adoção, não é? E não conseguem adotar, e que o sistema é moroso, que o sistema é muito prolixo, é muito cheio de entraves. Meus amigos, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Sabe por que demora muito se adotar uma criança pelo cadastro? Sabem por quê? Só tem um motivo que explica isso aí. Porque o desejo é de recém-nascido. Crianças de no máximo 0 a 3 anos. Daí, nós não temos crianças para entregar em adoção. Daí a demora. Não podemos confundir a indicação de perfil para adotar com o sistema moroso do processo. Que o processo é muito rápido, o processo de adoção. Ele é muito rápido. É só enquadramento. Eu quero criança nesse perfil, eu estou disposto a acolher a criança. Se apresenta, se der liga, ou seja, se vier uma situação em que se apresente uma convivência harmoniosa, que você vê que nos olhos começam a brilhar, se faz a adoção. O processo está acabado, não há problema algum. Cadastro de adoção. Mas prestem atenção, os tribunais já decidiram e já falaram, o cadastro não é imperativo para se deferir adoção. O que fundamenta com maior razão que é perfeitamente possível falarmos em adoção direta, ou adoção entre pessoas, ok? Então a segunda forma, adoção pelo cadastro. A pessoa se habilita, ok? Vai à vara da infância fazer a habilitação, é uma petição que é dirigida ao juiz, que é feita uma avaliação técnica, psicossocial, ou seja, vai para um curso de preparação, vai fazer uma avaliação psicológica e ao final vem uma sentença, está habilitada para adotar. A partir daquele momento, ela é colocada no Cadastro Nacional de Adotantes. Ela fica com prioridade de adotar na região que ela fez a sua inscrição. E aí, o que vai acontecer? Ela fica no aguardo de outras regiões do país, aguardando por criança. Só que, quando eu faço inscrição, por exemplo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, naquela região que eu fiz, eu tenho prioridade de adotar. Mas se em outro estado da federação tiver criança dentro do meu perfil e naquela localidade não há pretendentes, a criança me é oferecida em adoção. Olha que interessante. Para isso tem o cadastro. Para isso é importante o cadastro. E o cadastro é algo importante? É. Porque ele vai fazer uma depuração, vai fazer uma filtragem naquelas pessoas que estão na busca de filhos, na busca do filho do coração. Aí é importante fazer essa depuração, aí é importante o cadastro, ok? Para esse aspecto, mas lembrem-se, uma coisa não exclui a outra. Venham comigo para a tela. A outra situação, adoção como forma de extensão do poder familiar. A extensão do poder familiar. O que está dito aí? É muito comum nós observarmos hoje aquela situação.
o seu e os nossos filhos. Ou seja, filhos que são apenas meu, filhos que são apenas de minha esposa e filhos que irão surgir dentro dessa convivência desse casal. Né? Entre mim e minha esposa temos filhos comuns. Ela pode ter filhos só dela e eu posso ter filhos só meu. Não viu aquela propaganda que passava de uma grande empresa de supermercado que fazia isso? Os meus, os seus e os nossos? É isso, uma congregação, a família. Mas aí começa a haver aquela situação. O filho começa a cobrar na sua certidão o nome daquela pessoa que ela julga ser o pai. O pai que ela elegeu, o pai que ela tem carinho, que tem afeto. Aí o que esse pai faz? Conversa com a mãe e diz assim, olha, está disposta a me entregar também ou compartilhar comigo o seu poder que você tem sobre o seu filho, ou seja, o poder familiar? Se aquela pessoa estiver disposta a compartilhar, é perfeitamente possível que esta pessoa venha buscar a adoção daquela criança que não é seu filho biológico, mas é filho do coração. Aí é uma forma de adoção por extensão do poder familiar. Certo? Então, Joaquim, casado com Maria. Maria tem 2 filhos. Aí ele fala, Maria, deixa eu ser também o pai dos seus filhos? Aí a Maria diz, tudo bem, pode ser. Aí ele ingressa com uma adoção, pedindo a extensão do poder da Maria também para ele. E ao final, se sair a sentença positiva, o que vai acontecer? Ele passa a ser o pai também daqueles filhos de Maria. Ponto, acabou. Se ele quiser um dia, eu não quero mais, eu me separei de Maria, e eu não quero mais ser os pais dos filhos dela. Isso é possível? É possível refutar a adoção que eu fiz? Que eu busquei a extensão do poder? Ou que eu acolhi a criança lá na primeira modalidade da entrega, agora eu não quero mais, eu posso me furtar a esta adoção? Não, meus amigos, a adoção é irrevogável. Uma vez proferida a sentença, nem pai biológico, nem filho que foi adotado e nem quem adotou pode refugar a adoção. Interessante, né? Lembrem-se que eu falei do reconhecimento de paternidade, que o filho depois pode refutar a paternidade? Mas se houver adoção, acabou para todo sempre. Não é possível mais haver esse refúgio. Adoção consolida os vínculos. É como se ele realmente fosse o pai biológico daquela criança. Ok? Então, cuidado. Se eu reconheço, é irrevogável. Se eu adoto, é irrevogável. Lembre que o reconhecimento pode ser afastado pelo pai biológico, pode ser afastado pela criança, quando ela completar a sua maioridade. Mas a adoção, gente, é impossível falar nessa situação. Uma vez adotado, para todo sempre. É um ato que não tem volta. Ele é muito sério, por isso que é importante a pessoa estar preparada para acolher uma criança. Porque uma vez o filho posto no mundo, os pais não podem dele fugir. Não podem mais se eximir da responsabilidade. Aí poderiam falar assim, mas eu conheço um caso lá na minha região em que o pai perdeu o poder familiar sobre os filhos. Ele, pela lei, não é mais o pai. Mas o filho continua sendo filho dele. Olha aí. A destituição do poder familiar, um pai que perde o poder sobre os filhos, não quer dizer que aquela criança deixou de ser filho dele. Nós comentamos isso aqui. Esse filho pode pedir pensão para o pai. Esse filho vai herdar a herança do pai. Mas o pai jamais terá direito sobre qualquer bem desse filho. Se um dia que esse filho crescer, ficar milionário, esse pai não pode pedir pensão para esse filho. Porque ele perdeu o poder familiar. E a adoção
guardadas as proporções, é a mesma coisa. Ele rompe para todo sempre os vínculos com a família biológica. Ok? Mas lembre-se, é perfeitamente possível fazer também aí a multiparentalidade, hein? Não se esqueça dessa situação. Venha comigo. Uma outra situação que é colocada é o que nós chamamos de adoção póstuma. Aí perguntaria, mas que diabo é isso aí agora, rapaz? Quer dizer, então, que morto pode adotar? Morto pode ter um filho? Como é que pode acontecer uma situação dessa? Quando é que isso pode acontecer? Em duas situações, meus queridos. Primeira possibilidade, a pessoa ingressa com o pedido de adoção. No curso do processo, ela vem a falecer. Aí diria assim, você já tem alguma noção de direito, e diria assim, ah, mas eu nunca vi falar que uma ação continuasse sem o autor da ação. Morreu, lá no plano comum, morreu, o processo tem que ser extinto. Na adoção, não. Na adoção, ela continua até o final. Se a sentença for favorável, olha, atenção, aquela pessoa que já faleceu vai deferir o seu nome, a sua ascendência para aquela pessoa que está sendo adotada. Interessante isso aí, né? E aí, o que vai acontecer? Aquele menino que está sendo adotado para aquela pessoa que já faleceu vai passar a ser herdeiro do falecido. E aí ele vai oferir todas as vantagens materiais advindas daquela pessoa que buscou a adoção. Adoção póstuma. A pessoa já morreu. E olha aí, ela já morreu. Olha que interessante, ela já faleceu. Mas vai ser pai ou vai ser mãe de um menino, de uma menina. Adoção póstuma. Primeira situação. Segunda situação. Nunca eu ingressei com a ação pedindo adoção. Mas sempre cuidei, criei, tratei, eduquei, amei aquela criança. Eu venho a falecer. Aí, aquela criança quer que o Estado reconheça aquela paternidade através de uma lei, de uma sentença, para fazer inserir na minha certidão o nome daquela pessoa que já faleceu. E aí? Como é que resolveremos o problema? É possível essa situação? E se é possível, com base em quê? Qual seria o fundamento a se autorizar essa adoção de uma pessoa que jamais se manifestou perante o Estado que queria adotar aquela criança? Aquela criança fará provas do estado de filiação. Que diabo estado de filiação é esse? Ela vai provar que ela era, no meio que ela convivia, ela gozava do nome, do trato e da fama. Todo mundo reconhecia como sendo Joãozinho, filho de fulano. Todo mundo entendia que aquela criança era filha realmente daquela pessoa. Opa! Então, se ela fizer prova dessa situação, ela pode ver reconhecida uma adoção daquela pessoa que já faleceu? Já. Na verdade, o que ela está fazendo? Um reconhecimento de paternidade invertida. Porque na primeira, o pai reconhece o filho. Agora, o filho é que quer o reconhecimento do pai, através de uma adoção póstuma. O que eu tenho que mostrar? Nome, o trato e a fama. Esse tripé é imperativo. E se existirem outros filhos do falecido? Todos deverão ser intimados para comparecer naquele processo. E por que deve comparecer? Porque tem interesses outros
além daquele mero vínculo afetivo. Existe direito hereditário em curso. Se os demais filhos do falecido ou da falecida assinarem o pedido desde o seu início, acabou, fica muito mais fácil aquele reconhecimento. É possível? Perfeitamente possível. E onde está o fundamento? No interesse superior da criança. Entenderam? Porque é importante termos os princípios focados na nossa mente, porque é importante eu estar lá, que eu disse, quando eu não souber uma resposta fundamentada em algum dispositivo, eu tenho os princípios que me dão essa garantia, me dão esse fundamento. Ok? E assim, nós vamos retomar no próximo momento a continuidade da adoção.